Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora vamos para o vídeo de número 321. Então agora, Kardec, ele faz a primeira pergunta ao espírito a respeito de fenômenos de transporte, que nós já esclarecemos já no vídeo anterior, 320. Então, olha só para você ver. Kardec pergunta assim: dize-nos, peço, porque os transportes que acabastes de executar só se produzem estando o médio em estado sonambúlico? Esse aqui, Kardec presenciou, é óbvio, só em estado sonambúlico, mas o fenômeno de transporte também se realiza fora do estado sonambúlico, no estado de vigília, mas esse aqui foi no estado de sonambúlico. Resposta: isto se prende à natureza do médium. Olha só para você ver. Isto se prende à natureza do médium. Ora, ele é um médium sonambúlico, se prende à natureza do médium. Porque se ele fosse um médium assim, em estado de vigilância, também ele seria utilizado. O importante ali é a afinidade de fluidos isentos de toxinas da cafeína, e daquelas coisas todas que eu já tratei. Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Tá vendo só? É isso aqui, ó. Os fatos que produzo, quando o meu está adormecido, poderia produzi-los, igualmente com outro médium em estado de vigília. Se ele está em estado de vigília e se ele possui todas aquelas energias que o espírito precisa para aquele processo de transporte, aquele envolvimento de fluidos, porque nós sabemos que aquela cota de fluidos perispírico ou fluidos do perispírito, aquelas energias do perispírito do médium, que muito contribui juntamente com a energia vital e com o fluido animalizado do médium, que são praticamente os maiores responsáveis para que aquele espírito realize, vamos dizer assim, no esmiuçamento aqui, vamos dizer assim, que se o médium fornece apenas o fluido de efeito físico, o fluido vital, e não fornece
o fluido perispíritico, o espírito não consegue realizar o fenômeno de transporte, não. Porque se as pessoas conhecessem realmente todas as propriedades, todos os elementos que compõem o perispírito. Mas um dia, né? Um dia a humanidade vai ter consciência desses fatos. Kardec torna a fazer outra pergunta. Por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Então, você observa aqui, você observa a pergunta de Kardec. Você observa a pergunta de Kardec. Nós temos que raciocinar a respeito disso. Você se lembra que Erasto, se você está acompanhando, você vai se lembrar. Porque eu não sofro de dislexia, não. Eu não sofro de dislexia. Se você quiser, aqui eu narro o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, sem abrir o Livro dos Médiuns. Tá tudo aqui guardado na cabeça do velho. E eu trato também o último capítulo do Livro dos Médiuns sem abrir o Livro dos Médiuns. Tá tudo guardado na cabeça do velho. Mas veja bem, você se lembra que Erasto, tratando desse assunto, ele disse que, em alguns casos, muitos fenômenos de transporte se dá espontaneamente, sem que ninguém no ambiente esteja esperando que aquilo ocorra. Você se lembra disso? Tá na mensagem de Erasto, anterior às perguntas que Kardec está fazendo aqui a esse espírito. Então, e também existe o caso aqui que Kardec fala a respeito do médio sonambúlico, do médio sonâmbulo, né? Do maior desprendimento, tanto do perispírito quanto do espírito, das energias compatíveis. Então, se o médium encontra-se em estado sonambúlico, ele não tem ciência de que e não tem ciência e nem está excitado com relação àquilo que o espírito vai transportar. Nós temos que ficar atento a isso, gente. Olha só pra você, que isso aqui são trocadilhos. Porque aqui atrás, Kardec está dizendo uma coisa, agora aqui na frente ele está dizendo outra coisa. Não pode. Agora, não está errado, está certinho. Só que esses trocadilhos é para ver se realmente nós estamos atentos. E você já percebeu que eu estou atento a isso. Eu estou muito atento a isso. Ora, mas como? Se o fenômeno de transporte ocorre em ambiente preparado e, na maioria das vezes, são fenômenos de transporte espontâneos, sem que ninguém ali
perceba o fenômeno e que o espírito, esse fenômeno, ele não realiza perante uma plateia de gente, porque qualquer pensamento negativo ali na plateia, na assistência, põe tudo a perder aquele trabalho desenvolvido ali por aquele espírito, ou às vezes talvez até por uma equipe espiritual que a gente não tem conhecimento, né? E se tem uma vantagem, como diz aqui, o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médios só obtêm estado sonambúlico, alguns médios, e o restante em estado de vigília. Então, esses em estado de sonambúlico, eles não têm noção do que o espírito vai trazer até o recinto, porque eles encontram-se no estado sonambúlico. Então, excitados, aqueles seres no estado sonambúlico não se encontram. É muito mais fácil aqueles no estado de vigília se sentirem excitados. Agora, a gente sabe também que a excitação ela é prejudicial. Então, a partir do momento que eu fico excitado mentalmente, me preocupando-se a respeito de quem é que vai se manifestar ali nos trabalhos. Então, por exemplo, quem coordena os nossos trabalhos, os meus trabalhos, é Vó Leontina. E Vó Leontina, ela chega e fala para mim assim, ó, se prepara, meu filho, porque hoje o nosso irmão Y, ele vai deixar uma mensagem. Eu não posso ficar excitado no sentido preocupado com o que aquele espírito vai dizer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Você está entendendo? Eu não posso me preocupar. Agora, por que eu não posso me preocupar? Devido à experiência que eu tenho, 38 anos de espiritismo não é 38 minutos, não é 38 segundos, não é 38 dias. Isso não quer dizer que eu não tenho que orar e vigiar, porque eu é que me encontro sujeito aos embustes, porque as trevas, elas perseguem aqueles que são alvos. E eu reconheço, com todo respeito, que, de certa forma, eu sou um alvo, que as trevas miram, assim, constantemente para poder me derrubar. Por mais que eu não significo nada, mas elas não se sentem satisfeitas com o trabalho que eu realizo. Então, se elas me derrubam, é um a menos na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu é que tenho que orar, eu tenho que me policiar, eu tenho que me conter, eu tenho que vigiar. Por isso que eu sou rigoroso. Por isso que eu sou rigoroso. E eu peço aos meus amigos, que vivem à minha volta, que quando perceberem que eu estou assim, né, extrapolando numa brincadeira ou numa piada, porque eu detesto piada. Quer me irritar, começa a contar piada para mim. Mas vamos dizer que uma hora sobre uma influência negativa, eu começo a contar uma piada, né? Eu começo a falar mal de alguém. A coisa mais difícil é eu falar mal das pessoas.
Olha, eu não sou santo, mas eu ouço todo mundo, sabe? Eu ouço com muito carinho, respeito todo mundo, procuro tecer minhas opiniões, nunca desfazendo da opinião exposta pela outra pessoa, porque todo mundo tem direito de expor o que as pessoas sentem, né? Nunca digo que a pessoa está errada, né? E também, assim, respeito, né? Mas eu peço aos meus amigos, se eu até hoje ainda não pedi verbalmente esse cara a cara, assistindo esses vídeos aqui, que eles ouçam isso. Me, assim, percebendo, vendo que eu estou, assim, agindo contrário, contando piada, essas brincadeiras de mau gosto, que cheguem em mim. Cheguem em mim. Eu permito, com todo respeito, que essas pessoas cheguem em mim. Me chame num canto. Luiz, vem cá. Você não acha que essas brincadeiras suas aí pode azedar o leite lá na frente? Opa! Nossa! Muito obrigado. Não fique com medo achando que eu vou achar ruim, não. Eu não vou, não. Eu vou agradecer. Porque, gente, a melhor coisa que existe é quando alguém chega e abra os nossos olhos. Ó, fique atento. Porque o que está acontecendo agora vai azedar o leite lá na frente e você vai perder esse leite todo. Então, eu agradeço se as pessoas chegarem em mim e me dizer isso, entendeu? Então, nós temos que ficar muito atento com relação a esse processo. Por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça do médio? Avivas a cobiça do médio. Ué, se aviva a cobiça do médio, e se o médio ali cobiça, esse médio não está preparado. Então tem aí um trocadilho aí nessa pergunta de Kardec, hein? Excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido. Vamos ver a resposta. O tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Essa resposta essa resposta do espírito aqui, ela não está muito assim, muito clara. Ela não está muito clara. Isso aqui, a luz da doutrina espírita, não está muito clara. Tanto é que vem uma nota de Erasto. Olha o que Erasto, eu não vou nem esmiuçar essa resposta desse espírito, porque ela não está, entendeu? Ela está totalmente, né? Olha o que Erasto diz aqui, ó. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médios. Agora sim.
Agora sim. Então você entende que a pergunta de Kardec não foi respondida pelo espírito corretamente. Essa resposta que o espírito forneceu a Kardec aqui na questão de número 2, essa resposta aqui, ela é uma resposta totalmente distorcida. Mas Erasto, protegendo, vamos dizer assim, amparando esse espírito, porque Kardec pediu para que Erasto, né, amparasse aquele espírito. Erasto vem e conserta tudo. Erasto vem e diz a Kardec, ó, o espírito que responde, Kardec, não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça? Ele não percebe o motivo dessa cobiça, Kardec. Que ele instintivamente aguça, Kardec. Ele não percebe. Tá, ó. É um nível inferior. Sem ele compreender o efeito. Ele não compreende ainda o efeito. Julga proporcionar um divertimento. Julga. Enquanto que, na realidade, provoca sem o suspeitar, Então ele provoca sem saber que provoca. É a mesma coisa, você fecha os olhos, você coloca uma venda nos teus olhos e você vai lá na tomada, né, no interruptor que acende e apaga a luz. E você faz tec, 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 tec. Aí você pensa assim, apaguei a luz. Mas na verdade você acendeu. Ou acendi a luz, mas na verdade você apagou. Por que que você pensa dessa forma? Porque você está cego. Você está cego de causa, de efeito. Você está cego de fatos. Olha só para você ver como que a gente tem que estudar. Porque Erasto é que vem nos mostrar que a resposta do espírito está totalmente errada. Foi uma resposta totalmente dada, fornecida errada a Kardec, de acordo com a pergunta que Kardec lhe fez. Provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. Tá vendo só? Provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. Ele não tem noção. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médios. Agora vai ver que isso ocorre nos médios sonâmbulos, ou isso ocorre nos médios que estão assim, né, ativos, né? Vai saber. Então, é preciso estar atento. Agora, imagine se Erasto não
nos fornecesse esta orientação aqui. Agora, você pode ter certeza de uma coisa, que se Erasto não fornecesse essa orientação aqui, eu ia babar de tanto falar em cima da resposta desse espírito. Porque, ora, seria a mesma coisa. Nós sabemos que para fazer um doce de leite, se usa leite. Então seria a mesma coisa. Você chega e pergunta à sua mãe: mãe, para fazer o doce de leite, o que eu tenho que usar? É lógico, a sua mãe vai dizer sim, leite e açúcar, minha filha. Uma canelinha também fica gostoso no meio, né? Mas você chega à sua mãe e fala assim: mãe, para mim fazer o doce de leite, quais os materiais que eu uso? A sua mãe pega e fala assim: para fazer o doce de leite, minha filha, 2 kg de feijão e meio quilo de açúcar. Para fazer o doce de leite, mãe? É o mesmo caso da resposta aqui que o Espírito forneceu a Allan Kardec. Só que, de acordo com o bom senso, o raciocínio nosso, nós enxergamos dessa forma. Por isso que Erasto veio e consertou a situação. Vamos para o próximo vídeo.